Quando nós temos dupla cidadania, nós temos direitos em dobro, mas também deveres em dobro. E agora a Itália está pedindo que seus cidadãos votem no referendo que vai ser dia 20 e 21 de setembro deste ano. E para aqueles que são residentes em outros países, os consulados italianos já estão enviando as cartas contendo as cédulas de votação. Portanto, se você já tem a cidadania italiana reconhecida e está morando aqui no Brasil, por exemplo, já está cadastrado no AI, no consulado, você deve receber em breve aí a carta. Apesar que agora, com essa greve dos Correios, para variar, tem gente que já recebeu, mas tem outras pessoas que ainda não. E eu acho isso incrível, isso é muito legal. O Brasil não tem esse tipo de prática de fazer esses referendos, mas a Itália sempre tem. Eu mesmo já reconheci a cidadania italiana em 2015 e já votei em 2 referendos. Eu acho isso muito legal. Mais países poderiam adotar isso, Quando se trata de questões muito importantes, eu acho que deveria ter um esforço maior para que o povo participasse disso, não deixar tudo na mão dos políticos. Nós sabemos, que a Itália, infelizmente, tem também problemas de corrupção, como tem o Brasil, como tem a maioria dos países aí, mas pelo menos o povo tem essa possibilidade de participar mais. Quem sabe até aí, sonhando um pouco no futuro, mas quem sabe até no futuro a gente não consiga usar a tecnologia, não consiga usar os celulares, um computador para votar e até mesmo perca a necessidade de ter deputados, ter senadores, todo mundo poderia votar, sendo facultativo, é claro. Bom lembrar também aí que a Itália não obriga as pessoas a votarem, tá? Mas eu acho uma sacanagem você receber a carta e não votar. Afinal, a carta já vem tudo pago, para poder enviar a cédula de volta, você coloca no envelope que vem dentro da carta também, o envelope já vem selado, você não tem custo nenhum. Mas afinal, do que trata esse referendo agora de setembro? Ele pede a redução de 1/3 do número de parlamentares na Itália, tanto de deputados quanto de senadores, de maneira a tornar mais eficiente, cortar os gastos do governo. Mas, é claro, isso aí tem várias consequências, tem vários lados, diversas opiniões diferentes. Vocês podem imaginar que os partidos ali na Itália estão em grande conflito, o povo está dividido, mas isso é normal, afinal, se tem um referendo desse tamanho em que toda a população tem que participar, deve ser algo bem importante que está sendo discutido, Se fosse apenas cortar gastos do governo, eu acho que todo mundo estaria de acordo, porque todo mundo sabe, o governo da Itália também gasta muito, é um governo que gasta mais do que arrecada, assim como é o do Brasil também. A dívida italiana só cresce, a dívida pública já é maior do que o PIB da Itália. Tem que ter uma reforma muito mais profunda para cortar gastos de diversas outras fontes ali dentro do governo italiano. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse referendo, mas como eu disse, se fosse apenas cortar os gastos, eu seria sim a favor. Só que as consequências também vão um pouco além disso, porque aí nós temos também outro detalhe que é uma coisa interessante da política italiana, é que deputados e senadores são eleitos no exterior. Os cidadãos italianos que moram em outros países, eles têm deputados que representam eles também. Acho isso muito legal. Aliás, senadores também, E aí que está um dos problemas. Como vocês podem imaginar, são poucos os parlamentares eleitos aqui nas regiões do exterior. E com essa redução, vai ficar menor ainda o número desses parlamentares representando os italianos que moram no exterior. Nós aqui temos no Brasil um problema grave, que é o problema das filas dos consulados. Nós temos uma população gigantesca de descendentes de italiano, cerca de 30 milhões de pessoas em potencial poderiam se tornar cidadãos italianos se tivesse uma eficiência maior do consulado. E essa é uma luta de nós descendentes aqui do Brasil. Tendo esse problema aí dessas filas gigantescas, nós temos apenas 300 mil, mais ou menos, 300 mil pessoas que têm a cidadania italiana reconhecida no Brasil. Com isso, nós conseguimos poucos parlamentares para nos representar. Na Argentina, por outro lado, eles têm cerca de 15 milhões de descendentes de italiano, mas eles já têm cerca de 1 milhão de pessoas que já têm a cidadania reconhecida. Ou seja, na Argentina eles têm muito mais poder para conseguir eleger um deputado e um senador para representá-los. E na Argentina não tem esse problema dos consulados com filas gigantescas. Ou seja, um deputado italiano eleito pelos votos dos argentinos dificilmente vai se importar com a luta dos brasileiros aqui para conseguir melhores condições no consulado. Então vamos lá analisar os números aqui. Então atualmente a Itália tem 630 deputados e com esse referendo, se fosse aprovado, seria reduzido para 400 deputados. Senadores atualmente tem 315 e passaria então para 200 senadores. Os deputados eleitos no exterior são 12 e diminuiria para 8, caso fosse aprovado o referendo. E senadores passaria de 6 para 4. E caso esse referendo seja aprovado, isso entraria em vigor no fim do mandato. Esse mandato começou em 2018, o fim dele é 2023, dura 5 anos o mandato lá. Ou então, caso o parlamento fosse dissolvido, porque também isso acontece na Itália, e aliás acontece com bastante frequência, E além, é claro, desses problemas todos que eu falei, tem também a questão dos partidos. Nós sabemos que hoje em dia a divisão política no mundo, isso é terrível, é um monte de situação absurda. Na Itália não é diferente, tem pessoas que brigam por partidos, e os partidos que estão apoiando aí o voto sim, para que seja reduzido o número de representantes,
são principalmente os partidos que são chamados de direita, tá? Aí temos a Lega, Força Itália, Fratelli d'Italia, mas tem também outros partidos que não são exatamente da direita. Queria frisar aqui um negócio, já que o assunto é política mesmo, né? Falei aqui da Lega, o partido Lega Nord. Vocês podem ver notícias que sempre citam a Lega aí, sempre colocam como um partido de extrema direita. Eu lembro muito bem das minhas aulas de história no ensino médio. Quando se fala extrema direita ou extrema esquerda, nós estamos falando de regimes ditatoriais, são regimes extremos, né? Nós tínhamos aí o próprio fascismo que surgiu na Itália, era sim de extrema direita, porque era um governo que tomava o poder e ficava lá um ditador, um governo super militarizado, mas o que permite ele ser chamado de extrema é justamente o fato dele ser autoritário. Totalitarismo, autoritarismo, sempre está no lado extremo, não é verdade? Da mesma forma, extrema esquerda é aquele partido que pretende chegar ao poder e colocar um ditador. Nós tínhamos extrema esquerda na União Soviética, nós temos extrema esquerda na Coreia do Norte. São partidos que são de esquerda, mas são extremos porque são autoritários, né? São ditadores, são governos extremamente rígidos que muitas vezes até cometem crimes aí contra os seus próprios cidadãos. Mas hoje em dia, como a mídia tem um lado, como a mídia defende alguns princípios, eles acabam classificando os partidos que eles não gostam como extrema esquerda, extrema direita, justamente para difamar esses partidos, para que as pessoas tenham medo desses partidos, mas não é. Mas vamos lá, voltando ao referendo então. Como eu disse, alguns partidos principais de direita estão a favor do sim, para que sejam reduzidos então o número de parlamentares. O PD, que é um partido grande, partido de esquerda, ele está neutro, ele não tem ainda uma posição, vai depender dos seus próprios parlamentares, cada um vai votar uma coisa ou outra. E na esquerda, nós temos vários partidos de esquerda que estão a favor do não, mas aliás tem muito mais partidos que estão a favor do não, para que não seja alterado o número de deputados e senadores, e são partidos variados, assim, mas apesar que no sim tem mais partidos de direita. Então eu acho que isso aí também vai ter um peso na decisão das pessoas, então dependendo do partido que elas gostarem mais, elas vão acabar tomando essa ou aquela decisão. Mas de qualquer forma eu acho muito interessante essa possibilidade de ter um referendo, porque cada pessoa consegue votar de acordo com aquilo que ela acha certo, e quando nós temos votações que são apenas feitas ali pelos deputados e senadores, fica tudo muito mais sujeito às condições que nós não controlamos, por exemplo, interesses externos, né, tudo fica mais difícil de atender exatamente o que o povo quer, né? Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se você ainda não tem a cidadania italiana reconhecida, baixe o aplicativo Cidadania Italiana. Lá vocês vão encontrar uma ajuda grande para o seu processo. Participem também dos grupos que eu tenho no WhatsApp e no Telegram. Vou deixar aqui nos comentários os links. Deixe seu comentário aqui, o que você acha sobre essa situação na Itália. E um like também, por que não, né? Até mais, pessoal!